Então, gente, vamos começar mais um curso aqui, tá? Vamos falar sobre princípios do direito administrativo, assim, um assunto que não cai, despenca. Então, precisa estar correndo na sua veia os principais princípios. Aqui, ó, eu vou pegar além do que geralmente cai. E esse assunto de princípios no direito administrativo é um assunto também com uma probabilidade muito grande de cair em prova discursiva. E eu vou trazer uma questão discursiva também em relação a princípios no direito administrativo. Então, para você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, toque o sininho, compartilhe o vídeo, porque assim tá um curso muito legal, voltado para o âmbito jurídico, carreira policial, carreira jurídica, direito administrativo, constitucional, civil, processo civil, penal, processo penal. Então tá bem legal, gente, tá? Então acompanha aí, Concurso em Foco 2020 fresquinho, princípios de direito administrativo. Vamos realizar um breve resumo da matéria, tá? Eu acho que tem aproximadamente 80 slides para o vídeo não ficar muito grande. Vou gravar uma parte 20 minutos. Vou gravar por parte, para não ficar muito grande, né? Então, a melhor maneira de aprender é o quê? Fazendo exercício, resolvendo questões da banca. Então, a gente vai pegar, nesse assunto de princípio, gente, vamos pegar aí 80 questões a 100 resolvendo de princípios no direito administrativo. Porque é um assunto que cai bem e precisa estar massificado na tua veia. Então, nós temos aqui, né, o princípio de quê? A publicidade, né, gente? Temos o princípio da publicidade, que é um princípio muito importante no direito administrativo. Temos o decreto 1171, né, de 94. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui um requisito de eficácia e de moralidade, ensejando a sua omissão um comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou interesse coletivo ou geral. Serão prestadas no prazo de acordo com a lei, sob pena de quê? De responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então vamos marcar aqui alguns pontos, ó. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais, de interesse do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado como sigiloso nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato constitui um requisito de eficácia e moralidade. Então, o ato, para ter eficácia, ele precisa se tornar público. Se ele não se tornar público, não tem como se tornar um eficaz. Vai lá o prefeito de uma cidade. Ele bota lá no em DO. Aquela rua A, quem estacionar ali vai ser multado. Mas para isso, ele precisa dar eficácia a esse ato. E como é que dá eficácia? Publicando. Como é que as pessoas vão saber que se estacionar na rua A, vai ter o carro rebocado ou vai ser sanção à multa? Precisa dar publicidade ao ato. Para quê? Para ter eficácia. O ato é válido e perfeito, mas para ter eficácia, ele precisa ser público. Ensejando a sua omissão um comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Temos exceções ao princípio da publicidade. Então, nós temos a exceção ao princípio da publicidade. A própria Constituição fala dessas exceções, né? Prevê diversas... Vamos ver aqui algumas, de acordo com o artigo 5º, né? É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A própria Constituição, né? A própria Constituição, ela dá algumas exceções. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Então, resguardado o sigilo da fonte. Então, a fonte ela não é pública. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos. Então, todos têm direito de receber dos órgãos públicos o quê? Informações de interesse particular, interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Ressalvado aquelas cujo sigilo seja o quê? Imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, menos aquelas que é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Mais para frente aí do nosso resuminho, a gente vai falar mais sobre esse princípio da publicidade. Em princípio, vamos pegar só esse daí. Princípio da delegação de competência. Princípio da delegação de competência. É um princípio que não cai muito, mas é bom saber. Ato peculiar às mais altas autoridades do Poder Executivo, de estender a uma autoridade delegada a competência para a execução de atribuições de forma temporária e utilizando como recurso a descentralização administrativa. É um ato peculiar às mais altas autoridades do Poder Executivo, delegação de competência, de estender uma autoridade delegada estende a competência para a execução de atribuições de forma temporária e utilizando como recurso de descentralização administrativa. Do conceito apontado, abstrai-se as 4 características básicas da delegação de competência. É temporária, isto é, ter prazo determinado ou determinável. Então, nós vimos aqui que a delegação ela não é para sempre, ela tem um limite. Então, o prazo ali é determinado, até um certo tempo. Confere poderes e deveres de determinada classe de agentes públicos ou órgãos ou outros. Então, vamos sublinhar aqui algumas palavras-chave. Então, o princípio da delegação de competência é um ato peculiar ao quê? Às mais altas autoridades do Poder Executivo. Altas autoridades do Poder Executivo, de estender a uma autoridade delegada, estende o quê? A uma autoridade delegada. A competência, a execução de atribuições. Então, as mais altas autoridades do Poder Executivo estende a autoridade delegada, né, a pessoa que ele vai delegar o serviço, a competência para executar aquelas determinadas atribuições de forma temporária. E utilizando como recurso de quê? De descentralização administrativa. Então ele descentraliza, não é algo central, que é só para um. É uma descentralização administrativa. A gente vai ver esse assunto mais para frente. Do conceito apontado, abstrai-se as 4 características básicas da delegação de competência. Então, temos 4 características básicas da delegação de competência. A primeira delas é o quê? É de caráter temporário. Tem um prazo determinado. Confere poderes, outra característica, confere poderes e deveres de determinada classe de agentes públicos ou órgão a outro. Então, o
que é a delegação de competência? Ela confere poderes e deveres. Ela confere poderes e deveres de determinada classe de agentes públicos ou órgão. Então não é só o agente público, também compete ao órgão, a outro órgão ou a outro agente público. A competência é estendida a outros agentes públicos ou funções, não transferida, ou seja, o seu portador originário continua a detê-la, tal qual preleciona o artigo 11 da Lei 9.784, que dispõe acerca da irrenunciabilidade da competência. Então nós temos aqui a outra característica. A delegação ela é irrenunciável. Letra D. Só pode haver delegação de competência de ente hierarquicamente superior para o inferior, ou de entes de igual hierarquia. Isto porque, como aponta o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, derivam do escalonamento hierárquico a delegação e a avocação. Delegação, quando você delega a competência. A avocação, quando você toma para si essa competência. Então vamos lá. A competência é estendida a outros agentes públicos ou a funções e não transferida. Então, gente, a competência ela nunca pode ser transferida. Ela não é transferida, ela é estendida. Então, muito cuidado com as palavrinhas, principalmente com a SESP, adora trocar essas palavras. Ela não é estendida a competência. Ela é estendida, perdão, ela não é transferida. Então, a competência é estendida e não transferida. Seu portador originário continua a detê-la, tal qual preleciona o artigo 11 da Lei 9.784, que dispõe acerca de quê? Da irrenunciabilidade da competência. Então, o juiz, o magistrado, ele fez o concurso, ele é competente para aquele cargo, mas ele delega ali para o RE, pelo responsável do expediente, o responsável do cartório, algumas competências em relação a fazer um acordo. Então ele delega essas pessoas ali do cartório para fazer um acordo e depois ele analisa o caso concreto. Então, quem é o portador, o originário? O magistrado. Ele tem a competência, porque ele fez o concurso para aquele cargo. Mas ele pode delegar algumas atribuições. Até mesmo porque são muitos serviços. Então, para desafogar um pouquinho, ele delega. Beleza? Então, a competência ela é estendida e não transferida. Só pode haver delegação de competência de um ente hierarquicamente superior para o inferior, ou de ente de igual hierarquia. Isto porque, como aponta o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, derivam do escalonamento hierárquico a delegação e a avocação. Então, a competência é estendida do superior para o inferior ou de hierarquia igual. Então, aqui, ó. Só pode haver delegação de competência, só há delegação de competência de quê? De um ente hierarquicamente superior para o inferior, ou de entes, entre entes de igual hierarquia. Nunca pode do inferior para o superior. É sempre do superior para o inferior, ou daqueles entes com a mesma hierarquia. Como aponta o doutrinador, derivam do escalonamento hierárquico a delegação e a avocação. Então, quais são as 4 características aí? É temporário a delegação de competência. Principal, ela estende a competência e não transfere. E ela é temporária, tem um prazo determinado. Confere poderes e deveres aos agentes públicos ou a órgão. A competência é estendida aos outros agentes públicos ou funções e não transferida. O seu portador originário continua a deter a competência e ela é irrenunciável. Só pode haver delegação de competência do ente hierarquicamente superior para aquele ente inferior ou entre entes de igual hierarquia. Derivam do escalonamento hierárquico a delegação e a avocação. Princípio da impessoalidade. Esse princípio da impessoalidade, você tem que guardar ele aonde?
no seu coração. Guarda esse princípio da impessoalidade no seu coração, porque ele cai em objetiva, discursiva, prova oral. Isso aqui cai em qualquer prova. Então, ó, princípio da impessoalidade. Veda a promoção pessoal. Então aqui, informação importante. Ele veda a promoção pessoal. O servidor público não pode vincular o seu nome, símbolos ou imagem que caracterizam promoção pessoal de autoridades. Tá lá o prefeito, vai lançar um shopping novo na cidade, faz uns panfletos do shopping e no cantinho tá lá a imagem dele. Não pode. Isso não pode, porque está vinculando a imagem dele em relação àquele shopping. Ou qualquer outra coisa. Faz uma praça, aí faz um panfleto, fizemos a praça ou uma escola e bota a foto dele. Não pode. Os atos administrativos são imputáveis, atribuível ao órgão em nome do qual age o agente público. Então, os atos administrativos são imputáveis, atribuíveis ao órgão em nome do qual age aquele agente público. O princípio da impessoalidade, também chamado da finalidade administrativa, impõe à administração pública agir sempre dentro de um equilíbrio, com neutralidade, evitando perseguições políticas, como a concessão de benesses aos apadrinhados ou protegidos. Tem muito isso, gente. O princípio da impessoalidade, também chamado de quê? Da finalidade administrativa. O princípio da impessoalidade também é conhecido como da finalidade administrativa, que impõe à administração pública agir sempre dentro de um equilíbrio, com neutralidade, precisa ser imparcial, evitando perseguições políticas. Acontece muito em município. Não só em município, né? Qualquer órgão público acontece. Política é um M. Como a concessão de benesses aos apadrinhados ou protegidos. Conforme o exposto por Marinella, o princípio da impessoalidade estabelece que a atuação do agente público deve basear-se na ausência de subjetividade, não deve ter subjetividade, não deve ser pessoal, ficando esse impedido de considerar quaisquer inclinações e interesses pessoais, próprios ou de terceiros. Então vamos lá. O princípio da impessoalidade, ele veda a promoção pessoal. O servidor público, ele não pode vincular seu nome, símbolos ou imagem que caracterizam promoção pessoal de autoridades. Então, veda a promoção pessoal, o servidor público não pode vincular o seu nome, símbolos ou imagem que caracterizam promoção pessoal de autoridade. Os atos administrativos são imputáveis, são atribuídos ao órgão em nome do qual age o agente público. Então, aqueles atos administrativos é atribuível ao órgão em nome do qual age o agente público. O princípio da impessoalidade, também chamado de quê? Finalidade administrativa, impõe à administração pública agir sempre dentro de um equilíbrio, com neutralidade, imparcialidade, evitando perseguições políticas, concedendo benesses aos apadrinhados ou protegidos. Conforme exposto por Marinella, o princípio da impessoalidade estabelece que a atuação do agente público deve se basear-se o quê? Na ausência de subjetividade, ficando impedido de considerar qualquer inclinações de interesses pessoais, próprios ou de terceiros. Segundo Carvalho, quando o agente atua, não é a pessoa do agente quem pratica o ato, mas o Estado. Então está lá o servidor público, né? Então quem está praticando aquele ato não é a pessoa, mas sim o Estado, a quem ele representa. O órgão que ele representa corresponde, portanto, à já conhecida teoria do órgão, ou teoria da imputação. Então, quando o agente atua, não é a pessoa do agente que está praticando aquele ato administrativo, mas sim o Estado que ele representa. Corresponde, portanto, a uma teoria, a teoria do órgão, ou a teoria da imputação. Então, quando a gente atua, não é o Estado que atua, não é a pessoa do agente que atua, mas sim o Estado. Essa é a teoria do órgão ou a teoria da imputação. Em 2008, o STF, para aplicar a vedação ao nepotismo, editou a súmula vinculante número 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral
ou por afinidade, até por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de quê? De direção, de chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão de confiança, ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Então, segundo Carvalho, quando o agente atua, não é a pessoa do agente quem pratica o ato, mas o Estado, o órgão que ele representa. Corresponde, portanto, à teoria do órgão ou à teoria da imputação. Então, a teoria do órgão, a teoria da imputação, é quando o agente atua representando o Estado e não a pessoa. Beleza? Então, nós temos a súmula vinculante número 13 do STF, que é a vedação ao nepotismo. Então, a nomeação de quem? De cônjuge. Companheiro. Então, é companheiro. Não está casado, companheiro. Parente. Em linha reta. Irmão. Esposa. Colateral. Primos. Por afinidades. Aquele amigo muito chegado. Até o terceiro grau. Inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de quê? De direção, de chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada. Então, cônjuge, companheiro, parente em linha reta colateral ou por afinidade até o terceiro grau, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia e assessoramento para o exercício de cargo de comissão, confiança, função gratificada na administração pública, direta ou indireta, em qualquer dos poderes, União, Estados, DF, os municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. A súmula está se referindo a cargo em comissão e função de confiança, e está tratando de cargos e funções singelamente administrativos, e não de cargos políticos. Então, no OBS, gente, muito importante, questão de prova, tanto discursiva quanto objetiva. A súmula está se referindo a cargo em comissão e função de confiança. Está se tratando de cargos e funções singelamente administrativos e não de cargos políticos. Ou seja, tem um prefeito de uma determinada cidade que nomeou o irmão a todas as secretarias que aquele município tem. Então, o irmão dele é o supersecretário. Ele pode fazer essa nomeação. Eu não concordo muito, mas ele é o supersecretário. Secretário de Educação, secretário de Saúde, de Economia, Administração, e por aí vai. Portanto, os cargos políticos estariam fora do alcance desta súmula vinculante. Portanto, os cargos políticos estariam fora do alcance dessa súmula vinculante. Quando tem um deputado, né, que o cara é eleito a deputado federal, você que votou nesse deputado federal, ele vai lá, coloca o primo, o irmão, a namorada do irmão, a esposa, o filho, para trabalhar com ele ali no gabinete. Mas é o que, né? Então, observação importante. Cargo em comissão. A súmula está se referindo a cargo em comissão e à função de confiança. Está se tratando de cargos e funções singelamente administrativos. Que está lá, chefia e assessoramento. Não de cargos políticos. Os cargos políticos
um supersecretário, secretário de saúde, de administração, estariam fora do alcance dessa súmula vinculante. O ministro Celso de Mello, ele barrou a nomeação que o presidente Bolsonaro fez aí ao chefe da Polícia Federal, né? Que seria aí um cargo de função de confiança. Princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica está em conferir certeza e estabilidade na relação da administração pública com os administrados. É um princípio, gente, que assim, ele está meio tímido, mas ele vem caindo bastante, principalmente na CESP. Então se liga nesse princípio aí. A segurança jurídica está em conferir certeza e estabilidade na relação da administração pública com os administrados. A segurança jurídica é o direito individual à estabilidade das relações jurídicas. Trata-se de um mega princípio que preserva situações consolidadas, como direito adquirido, coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Mesmo que tenham sido originadas de atos ilícitos, se os beneficiários estiverem de boa fé, o ato é convalidado depois de 5 anos e impede a manutenção indefinida de situações pendentes, com a utilização dos institutos da prescrição e da decadência. Então, a segurança jurídica está em conferir certeza e estabilidade na relação da administração pública com os administrados. Então, a segurança jurídica ela está em conferir certeza e estabilidade em relação à administração pública com os administrados. Segurança jurídica é o direito individual à estabilidade das relações jurídicas. Trata-se de um mega princípio que preserva situações consolidadas, como direito adquirido, preserva o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Então, o princípio da segurança jurídica, ele preserva o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, mesmo que tenham sido originados de atos ilícitos. Mesmo que tenham sido originados de atos ilícitos. Mas tem uma observação aí, desde que esses atos tenham sido praticados de boa fé. Se os beneficiários estiverem de boa fé, o ato é convalidado depois de 5 anos e impede a manutenção indefinida de situações pendentes, com a utilização dos institutos da prescrição e da decadência. Então, a segurança jurídica está em conferir uma certeza e estabilidade na relação da administração pública. A segurança jurídica é um direito individual à estabilidade das relações jurídicas. Trata-se de um mega princípio que preserva situações já consolidadas, como direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, mesmo que tenham sido originadas de atos ilícitos. Mas os beneficiários estavam de quê? De boa fé. O ato é convalidado depois de 5 anos, gente. Se liga, a administração pública tem esse prazo, 5 anos. Impede a manutenção indefinida de situações pendentes, como a utilização dos institutos da prescrição e da decadência. Não se confunde com o quê? Com a imutabilidade. Não se confunde com a imutabilidade, pois permite mudanças legislativas. Em alguns casos, são requeridas regras de transição, como na reforma da Previdência, e até mudanças na interpretação das leis, desde que não tenha efeitos retroativos. Da segurança jurídica derivam princípios como o da boa-fé e o da confiança. Então, da segurança jurídica, o princípio da segurança jurídica é um mega princípio originário, e dele derivam os princípios da boa-fé e da confiança. Então, o princípio da boa-fé e da confiança, eles decorrem do princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica é também conhecido como o princípio da confiança legítima, ou da proteção da confiança, que leva em conta a boa-fé do cidadão, que avalia e espera que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Então, não se confunde com o quê? Com imutabilidade. O princípio da segurança jurídica não se confunde com a imutabilidade. Ele permite mudanças legislativas. Então, o princípio da segurança jurídica, ele permite mudanças legislativas. Em alguns casos, então não são em todos os casos, em alguns casos, são requeridas regras de transição, como na reforma da Previdência.
e até mesmo mudança nas leis, desde que não tenha efeitos retroativos, que haja uma mudança que na interpretação das leis. Nós vimos lá, né? Controle difuso. Mudança na interpretação da lei, desde que não tenha efeito retroativo. A segurança jurídica deriva os princípios da boa-fé e o da confiança. Então, da segurança jurídica derivam os princípios da boa-fé e o da confiança. Então, o princípio da confiança e da boa-fé, eles são decorrentes do princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica é também conhecido como o quê? Princípio da confiança legítima, ou da proteção da confiança, que leva em conta o quê? A boa-fé do cidadão, que avalia e espera que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos e nessa qualidade serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Além disso, o princípio da segurança jurídica se aplica na preservação dos efeitos de um ato administrativo nulo, mas que tenha beneficiado os terceiros de boa-fé. Então, o princípio da segurança jurídica se aplica na preservação dos efeitos de um ato administrativo nulo, mas que tenha beneficiado terceiros de boa-fé. Fundamenta a preservação dos efeitos do ato que tenham atingido os terceiros que agiram de boa-fé. Então, muito importante, tá? Pode botar uma pegadinha aí. Precisa agir de quê? De boa-fé, precisa ter boa-fé. Então, o princípio da segurança jurídica está ligado à boa-fé. Aqueles que agiram dentro da legalidade e que não faziam ideia da ilicitude presente na investidura do agente. Então, tá lá. O agente não é investido naquele cargo e ele emite aqueles atos administrativos. Depois vê que aquele cara ele não era competente para a emissão daqueles atos. Só que ele agiu de boa fé naqueles atos administrativos. Então permanece válido os atos administrativos, mesmo que aquela pessoa não tenha competência para disponibilizar aqueles atos administrativos dentro daquele ente ou de um órgão. Conforme exposto por Mateus de Carvalho, trata-se de um princípio geral do direito, que garante aos cidadãos não serem surpreendidos por alterações repentinas na ordem jurídica, uma norma de pacificação social. Então, o princípio da segurança jurídica se aplica na preservação dos efeitos de um ato administrativo que é nulo, mas que tenha beneficiado os terceiros de boa-fé. Então, fundamenta a preservação de efeitos do ato. Então, preserva os efeitos daquele ato, que tenham atingido os terceiros que agiram de boa-fé. Aqueles que agiram dentro da legalidade e que não faziam ideia da ilicitude presente na investidura do agente. Então, é o exemplo que eu dei, né? Aquela pessoa que praticou aqueles atos administrativos, mas não era competente para quê? Para fazer aqueles determinados atos. Só que acabou fazendo aquele ato. Por exemplo, ele ou se estacionasse ali, naquele determinado local, não seria multado nem ter o carro rebocado. Mas ele não era competente para aquilo. Mas o ato, ele prevalece. Por quê? Não pode ter, a população, a sociedade não pode ser surpreendida por alterações repentinas. Então ele praticou o ato de boa-fé. Se ele praticou o ato de boa-fé, o ato preserva os efeitos daquele ato. Então, fundamenta a preservação dos atos, atingindo os terceiros que agiram de boa-fé, que agiram dentro da legalidade, que não faziam ideia da licitude presente na investidura da gente. Então, segundo Mateus de Carvalho, trata-se de um princípio geral do direito e garante aos cidadãos não serem surpreendidos por alterações repentinas na ordem jurídica. Tal princípio está incluído expressamente como um princípio norteador da atividade administrativa, no caput do artigo 2º da Lei 9.784. Está lá o artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre os outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Esse artigo 2º da Lei 9.784, gente, é bom também fazer um mapa mental dele, faz ali, bota ali no papelzinho, deixa na parede para você sempre visualizar ele. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de
interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então, ó, o princípio da segurança jurídica, ele está incluído expressamente como um princípio norteador da atividade administrativa. Então, o princípio da segurança jurídica, ele está expressamente fincado, norteado na atividade administrativa no artigo 2º da Lei 9.784, no caput. Então, aqui, a administração pública obedecerá, dentre os outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Para você fazer um mapa mental aqui, ó, olha só que maneiro. Então, a administração pública obedecerá, dentre os outros, aos princípios da... Então, tem que estar cravado os princípios constitucionais da administração pública no teu coração. Então, os princípios constitucionais da administração pública tem que estar cravado. Que é quem? Que é o famoso LIMP. Então, o LIMP, ele está consagrado aqui também no artigo 2º. Então, ó, legalidade, moralidade e eficiência. Então, ó, legalidade, moralidade e eficiência. Então, gente, temos aqui alguns princípios da administração pública. Vamos a eles aqui, ó. Ó, a administração pública obedecerá aos princípios da legalidade, finalidade, que também pode ser chamado da impessoalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Então, nós temos aqui alguns princípios que estão linkados também lá na Constituição, que são os princípios constitucionais da administração pública. Que temos aqui, ó, o princípio da legalidade, o princípio da moralidade e o princípio da eficiência. E também temos o princípio da impessoalidade, que ele está aqui, ó, na finalidade. O único princípio que não está aqui é o da publicidade. Então, da legalidade está o da impessoalidade, como o da finalidade está aqui, o da moralidade e o da eficiência. E os outros, né? Motivação. Temos o princípio da motivação, da razoabilidade, precisa ser razoável, proporção, razoabilidade e proporcionalidade. Então, o ato precisa ser razoável e proporcional. Ampla defesa e contraditório. São os princípios básicos constitucionais que também estão linkados aqui no caput do artigo 2º. Ampla defesa e contraditório. São os princípios processuais. Então, tem que estar consagrado aqui, né, no processo administrativo. Segurança jurídica, o interesse público e aqui o da eficiência. Beleza? Então, faz um papelzinho aí, coloca esse artigo caput como também o parágrafo único aí no seu mapa mental. Você precisa saber esses princípios. Nos processos administrativos, serão observados, entre outros, os critérios de interpretação da norma administrativa, da forma que melhor garanta o atendimento do fim público, finalidade, a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de norma, de nova interpretação. Isso aqui já foi questão de prova várias vezes, tá, gente? A interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. É vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Teve uma nova interpretação, ela retroage? Ela não retroage. No processo administrativo, ela não retroage. Por quê? O princípio da segurança jurídica, ele garante isso à sociedade. Então, é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação da norma. Por quê? Porque o princípio da segurança jurídica impede essa vedação. Houve uma clara intenção do legislador em vedar a aplicação retroativa de uma nova interpretação da lei, em sede de administração pública, mesmo que for para beneficiar a sociedade, é vedado, sem que seja aberta qualquer exceção.
sem que seja aberta qualquer exceção, mesmo quando se buscar atender o interesse público. Mesmo se essa nova interpretação ela tem um fim público ali, atende o interesse público. É vedado, não pode. Segundo Silva Zanella de Pietro, oportunamente salienta a importância da observância desse princípio da segurança jurídica. O princípio se justifica pelo fato de ser comum na esfera administrativa haver mudança de interpretação de determinadas normas legais com a consequente mudança de orientação em caráter normativo, afetando situações já reconhecidas e consolidadas na vigência de orientação anterior. Essa possibilidade de mudança de orientação é inevitável, porém gera insegurança jurídica, pois os interessados nunca sabem quando a sua situação será passível de contestação pela administração pública. Daí a regra que veda a aplicação retroativa. Então, houve uma clara intenção do legislador em vedar a aplicação retroativa de nova interpretação da lei. É vedado uma nova interpretação em sede da administração pública, sem que seja aberta qualquer exceção, mesmo quando se buscar atender o interesse público. Então, a aplicação retroativa de uma nova interpretação da lei em sede da administração pública, em hipótese nenhuma, não pode se retroagir, é vedado, mesmo que busque o interesse público. Então, segundo a professora Zanella de Pietro, o princípio se justifica pelo fato de ser comum na esfera administrativa. Haver mudança de interpretação de determinadas normas legais, com a consequente mudança de orientação, em caráter normativo, afetando situações já reconhecidas e consolidadas na vigência de orientação anterior. Essa possibilidade de mudança de orientação, ela é inevitável, porém gera uma insegurança jurídica. Pois os interessados nunca saberão quando a situação será passível de contestação pela administração pública. Daí a regra que veda a aplicação retroativa. Então, aqui, o princípio se justifica pelo fato de ser comum na esfera administrativa haver mudança de interpretação de determinadas normas legais, com a mudança de orientação em caráter normativo, afetando situações já reconhecidas, consolidadas na vigência da orientação anterior. Essa possibilidade de uma mudança de orientação ela é inevitável, porque gera uma insegurança jurídica. Os interessados nunca saberão quando a situação será passível de contestação pela administração pública. Daí a regra da vedação da aplicação retroativa. O princípio da proteção da confiança legítima, a possibilidade de manutenção dos atos administrativos inválidos. Ele tem a possibilidade de manter os atos administrativos inválidos. Então, o princípio da proteção da confiança legítima é a possibilidade de manutenção dos atos administrativos inválidos. O princípio da confiança relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Em razão do princípio da proteção da confiança legítima, um ato administrativo eivado de ilegalidade poderá ser mantido, considerado que a boa-fé. Esse ato, mesmo sendo ilegal, ele pode ser considerado válido, desde que haja boa-fé. Muito importante isso. Precisa ter a boa-fé do administrado, a legitimidade da expectativa induzida pelo comportamento estatal e a irreversibilidade da situação gerada. É um princípio que deriva da ideia de segurança jurídica e boa-fé objetiva do administrado. O princípio da proteção da confiança legítima, a possibilidade de manutenção dos atos administrativos inválidos. O princípio da confiança relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos. Portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela administração pública. O princípio da confiança relaciona-se à crença do administrado que os atos administrativos serão lícitos e seus efeitos serão mantidos, respeitados pela própria administração. Em razão do princípio da proteção da confiança legítima, um ato administrativo eivado de ilegalidade poderá ser mantido,
Então, aquele ato, sendo ilegal, ele pode ser mantido de acordo com o princípio da proteção da confiança e o princípio da segurança jurídica, desde que seja o de quê? Boa-fé do administrado. Considerada boa-fé do administrado a legitimidade da expectativa induzida pelo comportamento estatal e a irreversibilidade da situação gerada. É um princípio que deriva da ideia da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Precisa ter uma boa-fé objetiva do administrado e não subjetiva, beleza? Então, é um princípio que deriva da ideia da segurança jurídica e da boa-fé objetiva do administrado. Dado o princípio da legítima confiança, é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé por servidor público, em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da administração pública. O princípio da proteção da confiança legítima não autoriza a manutenção em cargo público de servidor público empossado por força de decisão judicial, de caráter provisoriamente posteriormente revista, ainda que decorridos mais de 5 anos da investidura do cargo. Vamos analisar. O princípio da segurança jurídica possui uma previsão no caput do artigo 2º da Lei 9.784, do processo administrativo. Além disso, o inciso 13 do parágrafo único do mesmo artigo determina que a administração pública deve obedecer ao critério da interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedando a aplicação retroativa de nova interpretação. Então, dado o princípio da legítima confiança, é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé por servidor público, em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da administração pública. Então, a administração pública depositou um valor para o servidor público lá. Pô, errou. Sinto muito. O servidor público não tem culpa nenhuma, a administração teve um erro ali. Então, ele recebeu e gastou o dinheiro, ele não é obrigado a devolver esse dinheiro. Decorrente do quê? Do princípio da legítima confiança. Então, o princípio da legítima confiança é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé do servidor público. Então, o servidor público recebeu de boa-fé, gastou o dinheiro, não tem como devolver o erário. Em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da administração pública. Então, não teve culpa do servidor, ele estava de boa-fé ali, gastou o dinheiro. Incabível a restituição do erário em decorrência do princípio da legítima confiança. O princípio da proteção da confiança legítima não autoriza a manutenção em cargo público de servidor público empossado por força de decisão judicial de caráter provisoriamente posterior revista, ainda que decorrido mais de 5 anos da investidura do cargo. Então, mesmo que tenha passado 5 anos, aquele cara fez o concurso público ali, teve um problema no teste psiquiátrico, ele entrou ali com mandado de segurança. Então, foi correndo ali. Então, ele foi empossado. Foi empossado no cargo. Só que o que acontece? O processo está rolando. Então, não autoriza a manutenção do cargo público do servidor empossado por força de decisão judicial. Então, ele foi empossado por uma decisão judicial de caráter provisório. Mesmo que passe 5 anos, está correndo o processo ali. Ainda que decorrido mais de 5 anos da investidura do cargo. Não prescreve. Está correndo o processo. Beleza? Então, segundo o princípio da proteção da confiança legítima, ele não autoriza a manutenção daquele cargo do servidor público empossado juridicamente ali por decisão judicial. Beleza? Mesmo que passados 5 anos. O princípio da segurança jurídica possui previsão no artigo 2º caput da Lei 9.784. Além disso, no parágrafo único, no inciso 13 do mesmo artigo, determina que a administração pública deve obedecer ao critério da interpretação da norma administrativa, da forma que melhor garanta o atendimento ao fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Parágrafo único. Então, a nova interpretação da norma administrativa não pode retroagir para prejudicar direito de terceiro, segundo o princípio da segurança jurídica. Nas palavras de José Afonso da Silva, a segurança jurídica consiste no conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado
irreflexível das consequências diretas de seus atos e de seus fatos, à luz da liberdade reconhecida. Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída. Então, as palavras de José Afonso da Silva: a segurança jurídica consiste do quê? No conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexível das consequências diretas de seus atos e de seus fatos, à luz da liberdade reconhecida. Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar, ainda que o império de uma norma devem perdurar, ainda quando tal norma seja substituída. Mesmo que a norma seja substituída, aqueles efeitos devem perdurar. Beleza? O princípio da proteção da confiança leva em conta a boa-fé do cidadão que acredita e espera que os atos praticados pelo poder público sejam o quê? Lícitos, e nessa qualidade serão mantidos e respeitados pela própria administração e por terceiros. Para bem ilustrar o papel do STJ na aplicação do princípio da segurança jurídica, será comentado a seguir uma das teses jurídicas formulada por aquele tribunal e que fazem parte de jurisprudência de tese. Foi o tema 531, né? É indevida devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé por servidor público ou pensionista, em decorrência de um erro administrativo operacional ou nas hipóteses de equívoco ou má interpretação da lei pela administração pública. Essa tese foi elaborada pela primeira seção do STJ, no julgamento de uma RESP, né? Sendo o relator o ministro Benedito Gonçalves. Então, o princípio da proteção da confiança leva em conta o que? Está ligado à boa-fé, gente. Está ligado à boa-fé. O princípio da proteção da confiança está levado à boa-fé, que acredita e espera que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos, e nessa qualidade serão mantidos e respeitados pela administração e por terceiros. O princípio da proteção da confiança leva em conta a boa-fé do cidadão, que ele acredita e espera que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos, e sejam mantidos e respeitados pela administração e por terceiros. Então nós temos uma tese aqui do STJ que é a 531. É indevida devolução ao erário de valores recebidos de quê? De boa-fé, por servidor público ou pensionista. Então aqui tem um servidor público ou pensionista, em decorrência de quê? De um erro administrativo, operacional ou nas hipóteses de equívoco ou de má interpretação da lei pela administração pública. Beleza, gente? Então, o próximo princípio da supremacia do interesse público é um mega princípio importantíssimo no direito administrativo. A gente vai ver ele na parte 2 de princípios da administração pública.